Então, João, capítulo 5, verso 31 a 47, diz assim: Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro. Eu sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que meu Pai concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pois julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer vós que recebereis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não pensais que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? E assim finaliza esse trecho da Escritura. Antes da gente entrar nessa parte da Escritura, é importante a gente entender o contexto no qual ele se encontra. Então, capítulo 2 de João, no final do capítulo 1 de João, Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. No início do capítulo 2, então ele é convidado para uma festa de casamento, em Caná da Galileia. Então ele está começando o seu ministério na Galileia. Então ali ele faz o seu primeiro milagre, onde ele transforma água em vinho. Todos nós conhecemos. Então, continuando o capítulo 2, diz que chega o período da Páscoa. E Jesus, então, ele sai da Galileia e se dirige à Judeia para Jerusalém. Como um judeu, ele foi cumprir o rito das festas, as 3 festas. Só que chega lá, ele faz um açoitezinho. Então, ele vai dar uma conversada com o pessoal do templo, de uma forma bem pacífica, assim. Ele vira umas mesas, ele fala que eles estão tornando a casa de Deus, que era para ser casa de oração, um lugar de negócio. E então o pessoal já não vai muito com a cara dele, ali a coisa já não fica muito bacana. E então, naquele momento, é bem provável que os líderes judeus já começam a rejeitar Jesus. Ali também no final do capítulo 2 vai falar que ali ele fez alguns sinais, mas não fala claramente. Então, alguns entendem que pode ser referência ao passado, ao que ele fez antes, mas também pode ser outros sinais de cura, de milagre. Capítulo 3. Jesus ainda está na Judeia, ainda está em Jerusalém, e um homem chamado Nicodemos vem procurar Jesus. Esse homem é um homem muito importante no Sinédrio, um líder dos judeus, muito famoso. Por causa da sua fama, ele procura Jesus à noite. Mas ele fica incomodado com aquilo que Jesus fala. Aquilo mexeu com ele. A palavra de Jesus fez ele repensar algumas coisas.
E esse é um dos discursos mais duros que tem na Escritura de Jesus com alguns fariseus. Porque Nicodemos provavelmente era um homem bem já avançado de idade. E Jesus fala claramente que ele não é um homem convertido. Ele fala que ele precisa ter uma experiência da circuncisão no coração, como é conhecido no Velho Testamento, a mesma palavra para nascer de novo. E parece que uma semente fica no coração de Nicodemos, porque no final dos evangelhos a gente vê ele junto com José de Arimateia indo buscar o corpo de Jesus. Dá a entender que então Nicodemos ele adere à fé e crê em Cristo. Jesus ele sai de Jerusalém, mas ele fica na região da Judéia, e ali ele e seus discípulos começam a pregar e batizar pessoas. E ali há um trecho onde sai o foco de Jesus e focam em João Batista antes dele ser preso. E ali João Batista reafirma que Jesus é o Messias. E ele mesmo não segue Jesus, mas ele deixa aberto para que seus discípulos vão atrás de Jesus. Então isso encerra o capítulo 3. Capítulo 4. Jesus então ele está retornando da Judéia de volta para Galiléia, e ali ele faz um desvio. Ele vai parar em Samaria, onde ele encontra a mulher no poço, a mulher samaritana. E ali ele passa em torno de 2 ou 3 dias, onde ele prega o evangelho, e toda aquela aldeia samaritana, ela recebe Jesus, e aceita as palavras de Jesus, e reconhece ele como Messias. Aí a gente já vê um contraste de Jerusalém não recebendo ele como Messias, mas Samaria, uma terra que era mestiça, que não era dos judeus puros, recebendo ele como Messias. Então, ele continuando o seu caminho, ele chega novamente indo em direção a Galiléia, e um oficial do governo vem e aborda ele dizendo que o filho dele está doente. E Jesus, sem ir lá e tocar no filho dele, só liberando uma palavra de longe, à distância, o filho é curado. Então aqui eles marcam como esse segundo milagre de Jesus. Mesmo à distância, isso acontece. E esse oficial, ele crê, ele sabe, foi naquela hora que ele falou, aconteceu. E por fim a gente chega no capítulo 5. No capítulo 5, do verso 1 ao 15, Jesus ele retorna para Jerusalém, e ali diz que é uma outra festa. Então a gente não tem como saber ao certo se era a festa de Pentecostes ou se era a festa de Tabernáculos, mas era uma sequência depois da Páscoa. E Jesus chega em Jerusalém num sábado, estava no tempo da cerimônia, e ele chega no tanque de Betesda, ou tanque de Betsaida. E esse tanque tem uma história peculiar ali no início do capítulo 5, de que os enfermos ficavam naquela região esperando que um anjo descesse, agitasse a água, e o primeiro que pulasse na água ficava curado. Então era tipo a corrida dos manquinhos para ser curado de quem estivesse doente. Então tinha essa crença, na própria Escritura tem manuscritos que dizem que tem esse trecho, outros não tem, mas era uma crença dos judeus ali daquela época, naquele tanque, ficavam os doentes, esperando que o anjo descesse e agitasse a água para que eles fossem curados. E Jesus então vai lá e pega um camarada e cura ele. E só diz para ele, pega a tua maca e vai. Aí ele sai caminhando com a maca dele, como uma boa pessoa que foi curada, pega a maquinha dele e sai caminhando. Só que, de acordo com a lei dos rabinos, era proibido carregar uma maca. Se você carregasse uma cama com alguém em cima da cama, não era pecado. Mas se você carregasse a cama vazia, era pecado.
Aí o rapaz foi chamado e disseram para ele que ele estava errado. Ele falou, mas o cara me curou. Aí eles queriam saber quem curou. Ele, não sei. Depois ele descobriu que era Jesus e avisou eles, foi tal de Jesus. Então ali já diz que eles queriam matar Jesus. Não bastasse Jesus curar num sábado, em Jerusalém, numa festa especial. Do verso 16 ao verso 30, Jesus então ele começa a dizer que ele é o Filho de Deus. Nós cremos que ele é o Filho de Deus, mas nós entendermos que na mente de um judeu isso era um crime, isso era um pecado muito grave, porque eles ouviram que existia sempre um único Deus. Um único, não pode ter duas pessoas. Apesar de que sempre no Velho Testamento se tinha o Deus que está nos altos céus e a manifestação desse Deus, às vezes chamada de um anjo do Senhor, ou outros nomes que se dava a essa manifestação, essa revelação de Deus. Os antigos judeus criam nisso. Mas o povo que vem então do judaísmo do segundo templo, firma muito forte o conceito de um só Deus. Por quê? Porque eles passaram 70 anos no exílio. Eles não queriam isso de novo. Por quê? Porque eles abandonaram o único Deus verdadeiro. Então, eles têm isso muito claro. Nós não vamos quebrar o primeiro mandamento. Então, chega um homem e começa a dizer, eu sou o Filho de Deus. Para nós, talvez isso... mas para eles aquilo era uma afronta muito grande. Não bastasse isso, Jesus dizer que é o Filho de Deus. Em um momento, dentro desse trecho, do verso 16 ao verso 30, Jesus ele diz que ele é o Filho do Homem. E essa frase, Filho do Homem, é uma frase muito séria para eles. A gente, Filho do Homem, qualquer um de nós é filho de um homem, grande coisa. Mas o problema é que isso está lá em Daniel 7, quando Daniel, nas suas visões, vê o ancião de dias entregando a autoridade das nações e dos mundos e de todos os reinos para o Filho do Homem. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo, eu sou o homem de Daniel 7. Eu sou o Filho de Deus, quando ele diz, filho de Davi. É isso que ele está dizendo. Então é por isso que aqueles sacerdotes e estudiosos da Escritura, eles estavam enraivecidos. Porque ele era um cara normal, andando com a gente. Ele não veio com toda a pompa que talvez era esperado. E de repente ele começa a dizer que ele é o Filho de Deus, o Filho do Homem. E eles sabiam o que ele estava falando. E por isso que eles queriam matar ele. Então nós chegamos no trecho que nós lemos, do verso 31 ao verso 47. E a gente vai passando alguns versos e eu vou comentando em cima deles. Verso 31 e 32. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro. Eu sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Então, no primeiro momento em que Jesus se apresenta como Filho de Deus, ele segue uma tradição, a própria tradição da Escritura, de apresentar testemunhas, porque o que ele está falando é algo muito sério. Ele não está tendo uma conversa leviana com as pessoas. Não, ele está argumentando com mestres da lei, com rabinos, com sumos sacerdotes, com sacerdote, com gente que está ali, a pompa do sistema religioso da época. Então, uma das coisas que ele sabia é que se ele apresentasse um falso testemunho, ele poderia ser condenado à morte. E você dizer que é filho de Deus é uma coisa grave,
bem grave. Por isso que eles pedem, dá-me sinais. Mostra que você é o Filho de Deus, então. Porque se ele não dá sinais, ele é mentiroso. E por isso, então, eles estavam fazendo tudo o que era possível para matá-lo. Então, baseado nisso, Jesus disse: eu vou dar um testemunho para vocês. Eu tenho testemunhas que vão confirmar aquilo que eu estou falando. Na verdade, ele não precisava, né? Mas, ainda assim, ele se manteve dentro da estrutura do que a própria palavra ensina. Então, por exemplo, lá em Deuteronômio 19:15 diz o seguinte: uma testemunha não poderá ser levada sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado. Qualquer que seja o pecado cometido, o fato se estabelecerá pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Números 35:30. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não será o bastante para condená-lo à morte. Mas também para você validar uma verdade, também não podia ser só uma testemunha. Você precisava comprovar com mais para mostrar que você era inocente. Isso é um contexto onde Jesus está abertamente mostrando que ele é o Filho de Deus. Por isso ele procede dessa forma. Já em João 8,14 ele já não procede dessa forma, porque ele já tinha falado. Lá em João 8,14 ele diz o seguinte: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Aqui Jesus já não está mais indo para o vou apresentar as testemunhas. Não, eu sou o Filho de Deus e está falado. Meu testemunho é suficiente. Mas só para você saber, então, ele está buscando a própria Escritura como amparo para validar o seu testemunho, para validar a sua verdade. Então, ele está apresentando essas testemunhas. Mesmo diante dessas declarações, tanto de João 5 quanto de João 8, ainda assim, muitos judeus não acreditaram em Jesus. Então, por isso ele começa a apresentar essas testemunhas. Então vamos para o verso 33, 34 e 35. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava. Quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Então, a primeira testemunha que Jesus apresenta é João Batista. Ele é a primeira testemunha que ele traz. Mas Jesus ele já deixa muito claro que esse testemunho é muito mais para os homens, para aqueles que estão ouvindo ele, para nós, do que para ele próprio. Ele fala que o testemunho de João não torna ele mesmo mais ou menos filho de Deus. O testemunho de João não acrescenta algo a mais, dizendo, agora ele ficou mais filho de Deus, porque João falou. Então, não é isso. Mas o ponto é que tem a ver conosco. João ele está testemunhando para os homens, dizendo, esse é a luz do mundo, esse é o Cordeiro de Deus. Esse testemunho é para os homens, para que os homens ouçam e acreditem. Não tem muito a ver com validar aquilo que Jesus está falando. Olha o que o João escreve em 1 João 6:9, quando vai falar sobre a figura de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Então fica muito claro que João não é a luz do mundo. João é essa candeia que mostra aquele que é a luz do mundo. Mas ainda assim ele é uma testemunha, ele está anunciando. Aqueles que ouvem ele e não acreditam no que ele está falando, estão sendo só condenados com aquela mensagem. Então, Jesus considerou João como uma candeia que ardia e iluminava. Sua luz não era forte, pois não era a fonte da luz. Deus é a fonte da luz. E ela era temporária, ele viveu durante um tempo.
Ele não ficou para sempre anunciando. Então, era um tempo que ele iria arder e iluminar. Porém, o povo, e principalmente os líderes judeus, não levaram João a sério. Trataram ele como um entretenimento. Jesus até pergunta em algum momento assim: o que vocês foram fazer no deserto? Foram ver um caniço balançar? Alguns ouviam e criam, outros ficavam pensativos, mas outros talvez ficavam rindo. Quem é esse louco? Vestido numa roupa de camelo, comendo gafanhoto e berrando e falando? Quem é esse cara? Batizando as pessoas. Para quê? Batizando o judeu? O batismo era para os prosélitos, para quem não era judeu. O que esse cara está fazendo? Então eles ficavam perplexos, confusos, davam risada, mas era uma espécie de entretenimento para eles. E o que Jesus ele vai nos dizer então, que assim como em outras passagens, João é chamado do Elias que vem e prepara o caminho do Senhor, ou a voz que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor, ele é chamado da lâmpada do ungido. E isso está em Salmo 132, verso 17, diz: farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reino do meu ungido. Então, é bem possível que Jesus está fazendo referência a esse salmo, sobre essa lâmpada que anuncia o ungido, que menciona sobre o ungido. Então, aqui começa Jesus trazer muitas das passagens do Velho Testamento para embasar o seu discurso. Verso 36. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, estas mesmas obras que realizo, são testemunho de que o Pai me enviou. Então Jesus ele apresenta uma segunda testemunha, que são as suas obras, os seus sinais. Ele está dizendo que esses sinais são maiores do que o próprio testemunho de João. Então esses sinais confirmam o ministério dele, mas acima de tudo apontam para o profeta que Moisés prometeu, pois falaria da mesma forma e faria os mesmos sinais. Lembra quando Moisés ele vai ao Egito para encontrar com o povo de Israel? Ele fala: como eu vou provar que você está me enviando? E Deus fala: você vai fazer alguns sinais, pega esse cajado, joga no chão, ele vai virar serpente, vai acontecer uma coisa e outra. Calma, gente, está tudo tranquilo. Então Moisés ele recebe essa orientação de Deus, esse encargo de Deus sobre a questão dos sinais, para comprovar que ele era o enviado de Deus. Da mesma forma, assim como o próprio Moisés, vamos ler lá, Deuteronômio 18:15, ele diz: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás. Então Moisés ele profetiza e diz: vai vir uma pessoa semelhante ao meu ministério. Significa que aquilo que ele falar vai ser palavra de Deus, mas também aquilo que ele fizer vai ser sinais comprovando que ele é enviado de Deus. Então Jesus ele está reafirmando isso para aqueles homens. E isso vai ficar ainda mais claro em João 6, quando Jesus alimenta o povo com a multiplicação dos pães. Isso fica totalmente à semelhança de Moisés alimentando Israel no deserto com maná. Quando ele multiplica os pães, não tem como eles não associarem a Moisés dando o maná no deserto. Eles, naquele momento, já começam a cogitar ungir ele como rei, porque eles associam, é o profeta.
Então, nesse processo todo, isso está acontecendo. E Jesus está dizendo: eu mostrei a vocês com sinais. E um desses foi: eu acabei de curar uma pessoa. Algo que acontecia raramente, quando o anjo descia, agitava uma água e alguém corria e era curado. Prontamente eu liberei uma palavra, essa pessoa foi curada. Para provar de que eu estou falando é verdade. E o que é mais triste é de que o povo veio atrás dos sinais, mas da mesma forma como com Moisés, o povo não seguiu de coração. Esse povo de João 6 se alimenta, se empanturra com pão, mas abandona Jesus, não segue Ele. Muito a semelhança daquela primeira geração de israelitas no deserto, que se empanturram com maná, se empanturram com codornizes, mas tem o seu coração desviado de Deus. E Jesus então ele está lembrando todas essas coisas para esses homens. Verso 36, 37 e 38. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. O que Jesus aqui está trazendo então como uma terceira testemunha, depois de João, depois dos sinais, Ele está dizendo que o Pai, Deus Pai, é testemunha. Jesus afirma que o Pai deu testemunho dele, concedendo poder para fazer sinais e confirmar seu ministério, mas principalmente por sua declaração, quando a gente lê isso em Lucas 3, 21 e 22. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Tinha pessoas nesse dia, quando Deus falou dos céus. Algumas ouviram, outras talvez não ouviram. E por que não ouviram? E mais uma vez aqui tem uma semelhança. Uma semelhança com Moisés novamente. Jesus está sempre tentando mostrar isso para eles. Eu sou aquele que foi prometido. Mas mais do que isso, eu sou filho de Deus, prometido a Davi. Eu sou o filho do homem, aquele que Daniel viu. Olha o que diz em Deuteronômio 18, verso 16. Conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da assembleia, não quero mais ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que eu não morra. Então Jesus, ele não está falando só daquela geração no Sinai que diz, não quero. A semelhança daquela geração, essa geração não quer ouvir aquilo que o próprio Pai declarou sobre Jesus. E isso é muito forte. Então, Jesus afirma que o povo não ouviu a voz do Pai. E vincula isso com a experiência no deserto. Fica claro que por mais que ouvissem externamente a palavra, a lei vinda de Deus, a palavra não fazia morada em seus corações. E é isso que Jesus está acusando esses homens. Vocês ouviram João, vocês viram os sinais, vocês ouviram a voz audível de Deus, e ainda assim vocês não entendem. Olha o que o Senhor diz lá em Deuteronômio 8, verso 3. Sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem.
sempre foi muito claro que era essa palavra, essa revelação que traria sentido para o homem, traria vida para o homem, para que ele pudesse andar nos caminhos de Deus. Mas o que parece é que essas revelações, essas testemunhas vão sendo passadas, reveladas, anunciadas, e ainda assim o povo não entende. Então os judeus rejeitaram o mensageiro João, os sinais miraculosos e inclusive a voz do Senhor. E aqui talvez a gente chega no ápice desse trecho, que é o verso 39 e 40, e é o qual nos norteia para essa mensagem, para essa série de mensagens. Existem duas palavras ou dois trechos que fizeram a gente pensar sobre por que expor sobre Jesus. Uma delas é João 5,39 e a outra fica em Lucas 24. Em dois momentos o próprio Jesus diz que a Escritura fala a respeito dele. Vós examinais as Escrituras, pois julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus finaliza a sua apresentação de testemunhas. Ele precisava ter 2 ou 3, ele apresentou 4. Para que ficasse claro, não tivesse dúvida. E essa quarta testemunha é a Escritura. Certamente, então, Deuteronômio 18:15, que a gente acabou de ler, que viria um profeta à semelhança de Moisés, está de fundo aqui, porque ele está dizendo: as Escrituras apontam para mim, elas testificam de mim. Mas não é só esse versículo, a gente pode pegar todo o Antigo Testamento, onde vai descrever a história da redenção, e constantemente aponta para um homem que foi prometido, que seria o rei ungido dos judeus e o salvador do mundo, conforme os samaritanos dizem: conhecemos o salvador do mundo, em João 4. O povo, ele era conhecedor das Escrituras, sabia todos os detalhes, mas de alguma forma perderam de vista o homem prometido por Deus. O homem que foi prometido aos patriarcas, aos juízes, aos reis, aos profetas, aos sacerdotes, ao longo de toda a história de Israel. Eles eram peritos na lei, e você pode lembrar daquela passagem quando os magos do Oriente vêm a Israel dizendo: vimos uma estrela e ela falou, nos comunicou de que o rei dos judeus nasceu. E o mais interessante é que eles sabiam onde o rei dos judeus nasceu. Mas a pergunta é: eles foram lá? Quem foi lá? Só os magos? Só os pastores que estavam no campo e foram comunicados por anjos? Se a pessoa recebe uma visita angelical e ela não faz, ela está com problema. Aí a incredulidade dela está grande. Então eles eram peritos na lei, sabiam onde o rei nasceria, mas eles não foram conferir na prática. Isso é um exemplo de como a gente pode conhecer a palavra, mas ela não ser vivida, não ser aplicada, praticada, obedecida. A palavra pode se tornar um mito para nós, pode se tornar uma história alegórica que nos explica coisas bonitas, questões morais. A história de Jesus vai nos dar um ensinamento sobre como sermos pessoas melhores. Isso a gente acaba ficando só numa sabedoria intelectual, só cheio de informação, mas aquilo não toca a nossa vida. E é isso que Jesus está denunciando a esses homens. Eles sabiam tudo das Escrituras, os detalhes, os pontos, as vírgulas. Mas isso não levou eles a reconhecer Ele como Senhor.
Significa que então a gente está dizendo para não ler a Bíblia? Se a gente vai fazer uma série sobre encontrar Jesus em toda a Bíblia? Não é isso. Verso 41 a 44. Eu não recebo a glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome do meu Pai, e não recebereis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Como podeis crer vós que recebereis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do Demonstrava que o amor de Deus não estava neles, pois estavam debaixo de dar honras aos homens em vez de dar honras a Deus. Tanto João quanto Jesus não entrou nesse tipo de relação. E isso foi uma das coisas que ofendeu esses homens. Porque aqueles que entravam na rotina da religião, entravam num modus operandi, num jeito de funcionar. Então eles precisavam seguir as linhas corretamente, fazer tudo conforme alguém estava mandando lá, tudo certinho. Mas Jesus começa a falar algumas outras coisas, e João começa a vivenciar outras coisas. E o ponto todo é que o que eles estavam vivenciando era o que a Escritura falava de verdade. E isso denunciava o que esses homens não estavam mais vivendo. E isso deixava eles fora do sério. Isso incomodava eles. Eles não olharam para as testemunhas apresentadas por Jesus. Queriam que ele falasse como eles e agisse da mesma forma que eles. A estrutura religiosa se tornou um ambiente de promoção dos homens. Virou um lugar de cargos, um lugar para se promover uns aos outros. Eles não buscavam mais a glória do Deus único. E o temor de Deus, e esse talvez é o maior problema, não estava mais em seus corações. Porque a forma como eles trabalhavam e tratavam a palavra, tratavam tudo aquilo que girava em torno do culto a Deus, se tornou tão mecânico, se tornou tão vazio, que o temor de Deus foi embora. E é isso, e muito disso que Jesus está acusando eles. Vocês estão vendo as coisas, vocês estão ouvindo as coisas, os sinais estão na cara de vocês, assim como seus pais. Vocês são uma geração muito semelhante àquela primeira geração no deserto. Vocês viram o mar se abrir, vocês viram Deus libertar vocês do Egito, e ainda assim vocês querem fazer as coisas do seu jeito. Paulo vai explicar o que é o amor de Deus no coração para um judeu, e é basicamente o novo nascimento. Em Romanos 2:29, o apóstolo Paulo nos diz: mas judeu é quem é no interior, a circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui ele faz um paralelo, ele busca essa referência em Deuteronômio 30, verso 6. Desta forma, Jesus condena os líderes judeus, demonstrando sua hipocrisia e as suas cerimônias vazias, por não encontrar mais o Deus da palavra. Tudo o que eles faziam eram rituais vazios. Não havia mais encontro com Deus. Não havia mais relacionamento com Deus. Verso 45 a 47, parte final. Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, e quem tem desesperança. Pois se cresces em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras?
Então, Moisés aqui não é uma quinta testemunha. Jesus só está colocando ele aqui como aquele que é o ponto mais alto dentro da escritura hebraica, ou do Antigo Testamento. Porque ele é o primeiro escritor das escrituras, e ele é aquele que escreve os 5 primeiros livros, que é conhecido como Pentateuco ou Torá. E tudo se encontra ali, e tudo que vem depois está conectado ao que está ali. Ele é o núcleo base da escritura. Então o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: Moisés, que vocês dizem ser discípulo, isso está lá em João 9. Ele diz: nós somos discípulos de vocês. Quem você pensa que é? Diz quem você é, que eu vou te seguir. Nós seguimos Moisés. Nós conhecemos a lei de Moisés. Nós conhecemos o que Moisés pensa, o que ele faz. Então nós somos discípulos dele. Mas você quem é? O cara da Galileia? Nem te conheço. E o que Jesus está dizendo é que Moisés, no dia do juízo, vai condenar esses homens, porque ele escreveu a respeito do Messias, ele escreveu a respeito de Cristo. Olha o que diz Hebreus 11, 26 e 27. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Esse homem que largou a posição de segundo ou terceiro dentro de um dos maiores reinos do mundo, para se tornar um pastor de ovelhas no deserto, e depois liderar a libertação de um povo que reclamava pra caramba. Tudo que ele almejava era encontrar o Cristo. E esse era a busca do coração dele, esse era o desejo do coração dele, e tudo que ele fazia era encontrar aquele a quem cativou o coração dele. E é esse homem que vai julgar todos esses que se diziam sábios, que conheciam todas as escrituras, escrituras que nem o próprio Moisés tinha, porque ele foi o que escreveu só o Pentateuco. Esses homens tinham toda a escritura do Antigo Testamento, todo o desenvolvimento da revelação, todos os nuances de quem seria o Messias, ao ponto de saber aonde ele nasceria. E eles o rejeitaram. O que isso fala para nós hoje? Isso é só uma história que eu gastei aqui 1 hora falando e não vai servir de nada para a nossa vida? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Jesus, diante de 4 testemunhas que ele apresenta, João Batista, aquele que veio no espírito de Elias, os sinais comprovando o seu messianismo, comprovando que ele era o Cristo de Deus, o Pai falando dos altos céus e sua voz audível penetrando a realidade da nossa terra, que a gente ouvindo, e a Escritura. E Jesus coloca a Escritura no ponto mais alto. Sabe o que isso nos fala? Que nós não temos desculpa de dizer: eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Eu não vi Jesus fazendo seus milagres de forma pessoal. João Batista não apareceu por aqui para pregar para mim.
Então o que Jesus está colocando é que todos nós temos o mesmo recurso da revelação. Todos nós. Significa, se aqueles homens eram indesculpáveis, nós somos indesculpáveis. Esse é o primeiro ponto. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não usa homens para pregar, profetizar, ensinar e que vão ser um instrumento de Deus como foi João. Não é isso. Nem de que Deus continua fazendo sinais hoje. Nós cremos nisso. E os sinais são exatamente para comprovar que Cristo é Senhor. E eu acredito que a gente pode também ter a experiência de ouvir a voz audível de Deus. Nada disso é colocado de lado, mas o ponto é, a Escritura revela quem Ele é, porque Jesus disse isso. Elas falam ao meu respeito. E nós nos perguntamos, eu não conheço Jesus. Eu não sei muito bem. Temos dúvidas sobre a nossa vida com Ele, sobre o nosso relacionamento com Ele, se temos uma experiência real com Ele. Precisamos nos voltar para a Escritura. Precisamos ler a Bíblia. Diferente do povo judeu que conhecia a Escritura, mesmo os mais iletrados conheciam. Nossa geração, nosso tempo, nós conhecemos muito pouco a Escritura, e isso nos faz conhecer menos o Senhor. Então nós já sabemos que nós temos a Escritura, que é uma bênção, mas também é uma acusação para nós, porque se não usamos ela, não teremos desculpa. Então nós sabemos que nós temos que ter a nossa Bíblia e abrir ela e ler ela. Mas quando a gente fizer isso, nós temos que retirar toda a imagem que nós criamos de Jesus na nossa mente. Tudo que é fruto de informação e que não é da palavra. Todos nós, de alguma forma, criamos uma imagem de quem é Jesus. E muitas vezes ela não está fundamentada na Bíblia, na Escritura. Temos que nos deixar moldar pelo Cristo da palavra. E não tentar formatar um Jesus gospel em nossa mente. Nós precisamos estar abertos à revelação da Escritura. Isso significa que nós talvez vamos nos chocar quando nós começarmos a conhecer quem é o Jesus da Bíblia, quem é o Jesus da revelação. Talvez algumas palavras que apontam para Ele e que talvez ainda não se cumpriram e vão se cumprir, vão chocar e vão nos escandalizar, assim como escandalizou aqueles homens. Quando um homem normal, como qualquer um deles, disse que era o Filho de Deus. Talvez o que mais a nossa geração hoje quer é um Jesus normal. Mas quando vê o Jesus em glória, com olhos, com chama de fogo, vindo julgar as nações, nós vamos manter a nossa fé, Ele vai encontrar fé na terra, nós vamos continuar confiando nele, ou isso vai nos escandalizar? Quando Ele julgar toda injustiça, quando Ele vier com o seu coração cheio de vingança, para vingar todas as maldades contra Deus. O que eu posso dizer para você é que se você ficar aberto para a revelação, se você se empenhar e se esforçar em conhecer o Deus da Escritura, lendo a Escritura,
você vai encontrar Jesus e você vai ficar fascinado com Ele. Isso vai te levar a um relacionamento mais íntimo com Deus. Isso vai fazer teu coração queimar pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, pela missão de Deus. Assim como Moisés será um acusador do povo de Israel, por não crer em Cristo, Paulo será o acusador dos gentios que se dizem crentes, mas que não vivem como cristãos. Teve um homem, diferente dos 12, que não viu Jesus andando pela Galiléia e Jerusalém, que não viu ele no Monte da Transfiguração ou sendo elevado aos céus. Mas ele teve um encontro com Deus, e isso nos coloca numa posição. Não há desculpa para nós. O ponto é, nós precisamos olhar para a palavra. E o Deus da palavra vai se revelar a nós. Vamos ser fiéis no pouco. Vamos ser fiéis e sermos constantes no pouco. Ele vai se revelar a nós, porque isso é uma promessa dele. O problema é que nós, como uma geração fast food, quer a revelação de Paulo, de ver os céus abertos, ver e contemplar a glória de Deus, mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos entregar tudo para que Cristo seja o nosso tudo. Então eu te pergunto, como você tem se relacionado com Deus da palavra? Como você lê as Escrituras? Tu te fixa nos detalhes, nas curiosidades, ou tu fica fascinado pela revelação de Deus? Estudar as Escrituras tem te feito mais humilde ou mais arrogante? Você acha que é melhor que os demais irmãos do corpo de Cristo por saber o que você sabe? Ler as Escrituras tem te feito melhor que os outros? Porque quando você conhece o Senhor da palavra, certamente Ele vai te conduzir para a humildade, para a humilhação, vendo quão pequeno você é. Mas se você está se enchendo de conhecimento, de informação, e você começa a achar que é melhor que os outros, seja na comunidade local, ou seja comparado com as outras comunidades, pensando, eu sei mais, sou melhor, temos um problema. O ponto é, o que você sabe tem afetado o seu modo de viver? O que você tem aprendido, você tem conseguido aplicar, você tem conseguido praticar, você tem conseguido obedecer? Meu convite para todos nós é que nós retomemos a nossa leitura diária das Escrituras. Vamos começar isso a partir de amanhã. Se você parou, se você por algum motivo não continuou, recomece. Ore para que o Senhor te conceda a graça para obedecer a palavra. Peça para que o Espírito Santo revele o que você tem feito rotineiramente, que vai contra aquilo que você confessa crer. Porque não adianta nós lermos essa palavra, mas ela não afetar o nosso interior. Nós vamos acabar seguindo o caminho desses homens, que Jesus acabou de nos mostrar e dizer que não é um bom caminho. De conhecermos todos os detalhes, mas aquilo não nos fazer caminhar sobre a palavra e viver a palavra.
E acima de tudo, peça que o Espírito Santo, para que Ele revele Jesus nas Escrituras, para que os seus olhos sejam fascinados pela beleza dEle e pela glória dEle. É isso que nós precisamos. Contemplar a sua beleza vai nos levar a desejar mais a sua presença. E desejar a sua presença vai nos levar a viver uma vida em prol de ter essa presença entre nós. Nós podemos sim nos tornar uma comunidade de discípulos que amam a presença, que desejam a presença e vivem em prol de encontrar com Ele. Mas isso vai nos custar. Vai nos custar. Não vai ser de graça. Não tem como aderirmos a um cristianismo que é só mais uma parte na minha vida. Eu faço aula de inglês, eu faço aula de música e eu, sei lá, olho Netflix e vou no culto. Como se fosse uma partição da nossa vida. Tem problema em fazer inglês? Não. Tem problema em fazer aula de canto? Não. Tem problema em ver o Netflix? Não. Mas, se o Senhor não é o centro de tudo, vai ter um problema. Vamos orar? Nós acreditamos de todo o nosso coração que ao estudarmos as Escrituras, ao investigarmos as Escrituras, para encontrar Cristo, para vermos as excelências de Cristo, para vermos os atributos de Cristo, para vermos as promessas de Cristo, para vermos aquilo tudo que Ele vai fazer ainda. Isso enche o nosso coração de desejo mais por Ele. Nós acreditamos nisso, porque Ele mesmo fez isso. Ele nos disse que as Escrituras falam a respeito dEle. Ele nos disse que as Escrituras anunciavam tudo o que ia acontecer quando Ele encontrou os discípulos no caminho de Emaús. E o que eles disseram, o testemunho deles foi que enquanto Ele falava, seus corações aqueciam. Vamos orar para que a Escritura aqueça os nossos corações. Vamos orar para que a leitura diária aqueça os nossos corações. Vamos orar para que a pregação aos domingos aqueça os nossos corações. Vamos orar para que o Espírito vivifique a palavra em nós.